Olá, começa agora mais uma edição do Clipe em Eletrônico, um programa da TV Câmara que debate os principais temas da cidade. O incêndio seguido do desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, no dia 1º de maio, expõe uma ferida aberta que está longe de ser estancada. A da desigualdade social que dificulta, entre outras coisas, o acesso de milhares de famílias à moradia digna. Bom, e para discutir esse assunto, eu recebo hoje o advogado e coordenador executivo do Instituto Polis, o Henrique Frota, o pesquisador do Observatório de Remoções do Labicidade, o Felipe Vilela, o diretor da Escola da Cidade, o Ciro Pirondi, e também a defensora pública do Estado, a Luísa Lins Veloso. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Lembrando que você que está nos assistindo e queira participar, pode enviar sua pergunta ou sua sugestão através do telefone 3396-4944 ou também em nossa transmissão ao vivo no Facebook. Bom, eu vou pedir para cada um de vocês explicar um pouquinho o trabalho que é realizado por vocês. Vamos começar aqui pelo Henrique, que é do Instituto Polis. Explica um pouquinho para a gente o que é o Instituto, que tipo de trabalho que é realizado. Bom, Felipe, o Polis é uma organização não governamental que já tem 31 anos, uma atuação aqui na cidade de São Paulo e também nacionalmente, em diversos municípios do país, com articulações internacionais também. E a pauta central do Instituto Polis é o direito à cidade. Então, todas as nossas áreas, nossas equipes trabalham articuladas em torno desse tema, que é o direito à cidade, cada um com também agendas específicas, como resíduos sólidos, segurança alimentar, planejamento urbano, políticas habitacionais, cultura, participação social, mas são agendas específicas que são sempre articuladas em torno da pauta urbana. Então, o direito à cidade é o que nos articula e nosso trabalho está sempre em torno desse tema. Aqui com a gente também a defensora pública do Estado, a Luísa Lins Veloso. Luísa, como que você tem acompanhado toda essa situação do prédio que desabou? Boa tarde, Felipe. Boa tarde. Desde a madrugada do dia 1º, a Defensoria acompanha as vítimas do incêndio do edifício Wilton e nós realizamos algumas reuniões com a Secretaria Municipal de Assistência Social, com a Secretaria de Direitos Humanos e com a Secretaria Municipal de Habitação, inicialmente para buscar um atendimento emergencial, como banheiro químico, comida, lonas para eles se protegerem durante a noite e também para a proteção dos alimentos que eles receberam. E já fizemos também reuniões com a Secretaria Estadual da Habitação e no momento a gente está negociando, buscando extrajudicialmente um atendimento habitacional para essas famílias. E a gente defende com o poder público que essas famílias vítimas do incêndio, elas têm direito a um atendimento habitacional imediato em função do desastre que elas foram vítimas. E também a gente tem uma normativa nacional através da Lei da Defesa Civil, além da própria Constituição, que assegura a eles esse atendimento habitacional. Tá certo. O Ciro aqui do meu lado direito, o Ciro Pirondi, é isso mesmo? Pirondi. Pirondi, não errei, né? Não. Ciro, que é diretor da Escola da Cidade. Explica um pouquinho pra gente o que é a Escola da Cidade. Pois não. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse programa tão interessante sobre a questão da cidade e tão urgente. Eu acho que a Escola da Cidade ela é uma associação de ensino sem finalidade de lucro, formada por um conjunto de professores e arquitetos, urbanistas, geógrafos, historiadores, sociólogos, enfim, um grupo de professores de outras instituições que há 22 anos atrás nos unimos e fundamos uma faculdade de arquitetura e urbanismo com finalidade social. Então a gente opera como uma faculdade normal, só que também trabalha junto a municípios, a associações, no apoio sobre as questões de arquitetura e urbanismo. Tá certo. E aqui com a gente também o Felipe Vilela, que é o pesquisador do Observatório de Remoções do Labicidade, Laboratório Cidade, né, Felipe? Isso. Boa tarde. Explica um pouquinho para a gente, então, o trabalho realizado por vocês. O Observatório de Remoções é um grupo interdisciplinar que é ligado à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e também da Universidade Federal da ABC. E a gente trabalha na perspectiva de
reconhecer e identificar os processos de remoção que acontecem na cidade inteira de São Paulo e na região metropolitana, e também na tentativa de garantia de direitos aos atingidos por remoções. Bom, tem alguns dados aqui que eu gostaria de colocar para até permear o nosso debate aqui. Dados oficiais da Secretaria Municipal de Habitação, que dão conta aí de um déficit habitacional aqui na cidade de São Paulo, estimado em 358 mil moradias, né? São dados de 2016. Outros 830 mil domicílios estão em assentamentos precários. Para o período de 2017 a 2020, foi fixada uma meta aí de entregar 25 mil unidades, 25 mil moradias. A Secretaria Municipal de Habitação concluiu pouco mais de 7 mil, outras 11 mil estão em obras e o restante em fase de contratação, né? Aí a pergunta que eu faço para vocês, a solução aí para esse problema, esse déficit habitacional que a gente vê, está necessariamente na construção de novas unidades? É suficiente? Fiquem à vontade, agora não tem mais ordem. Quem gostaria de começar pelo Henrique? Bom, aqui? Eu acho que esse dado de São Paulo, primeiro que o dado do déficit habitacional que a Prefeitura usa, como a maioria dos órgãos públicos, ele está baseado nos estudos do IBGE, seja no censo de 2010, que foi o último realizado, ou na PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios. Os órgãos municipais, em geral, não têm dados produzidos, né, diretamente sobre o déficit habitacional, então utilizam muito os números do IBGE. Esse número de 358 mil, ele decorre do censo. Então, nós já estamos em 2018, não necessariamente é esse número, nós vamos saber a atualização dele no próximo censo. Mas, independente do número em si, eu acho que ele revela, não só para a cidade de São Paulo, mas para o Brasil como um todo, qual é o cenário do déficit habitacional. É gigantesco, né? Nós temos a necessidade mesmo de atendimento que é muito maior do que a capacidade do poder público tem de construir novas habitações. E sendo muito direto à sua questão, Felipe, eu acho que para o problema da moradia no Brasil não existe uma solução única. A construção de novas unidades nunca será, por si, uma solução que vai dar conta de todo esse déficit. A política habitacional tem que ser compreendida no contexto de uma política urbana maior, né? Não pode ser vista como uma política isolada. Esse déficit está concentrado nas cidades brasileiras. Um percentual muito maior do déficit está nos núcleos urbanos, nas cidades, principalmente nas metrópoles. Então é preciso entender que o problema é um problema urbano e não simplesmente um problema habitacional. Porque se nós separamos, parece que tudo bem construir milhões de unidades habitacionais em qualquer lugar, na periferia da cidade, sem infraestrutura, sem mobilidade urbana, sem acesso aos serviços básicos. E, além disso, nenhum programa ou nenhum projeto habitacional, mesmo que seja de larga escala, vai conseguir dar conta desse número do déficit. Então, é preciso articular uma série de questões na política habitacional junto com a política urbana, por exemplo. O tema do aluguel social, da locação social, como os imóveis vazios nas cidades brasileiras são tratados, né? Então, mais do que construir unidades, é articular uma série de ações que sejam ações de política urbana. Qual a sua opinião, Luísa? Eu gostaria de acrescentar da fala do Henrique que, a partir dos dados apresentados pelo município, que nós temos esquecido da camada da população que mais necessita desse atendimento habitacional, que é justamente a camada da população que não consegue acessar essas unidades produzidas. Sim. Por exemplo, as parcerias públicos-privadas da habitação, que entregam milhares de unidades, mas a grande maioria, não é possível ser acessada pela população de baixa renda. Pelo público-alvo, por exemplo, da Defensoria Pública, que ganha até R$ 1.800, uma vez que a pessoa precisa arcar mensalmente com um valor muito superior à renda que ela tem. Entendi. Muitas vezes ela não possui um trabalho regular, não consegue comprovar essa renda e também não consegue acessar esses imóveis. Então, de fato, a produção de moradia, ela não vai ser a solução para sanar esse déficit habitacional. É importante que a gente mapeie o território, conheça os imóveis vazios e dê uma função social, que aplique os instrumentos indutores da função social da propriedade, que encontre esses imóveis que estão efetivamente vazios, subutilizados e dê uma função
Até mesmo os imóveis públicos. A gente tem diversos imóveis públicos aqui na região central, não só particulares, que carecem de uma atenção do poder público. E eu acredito que é, sim, um caminho, uma alternativa para sanar, se não todo, mas grande parte desse déficit habitacional que a gente tem no país, não só na cidade de São Paulo. Tá certo, vou passar para o Ciro. Então, já acrescentando a pergunta, essa ociosidade de imóveis é maior na região central? Porque é onde está mais construída a cidade, né? Sim. Eu sempre cito um exemplo que eu acho que fica muito simples, mas que fica muito claro quando a gente conversa com os alunos, por exemplo, que estão começando a entrar nesse assunto, né? Eu sempre falo assim, é como se a gente ganhasse um carro lindo, mas não tem motor. Você entra dentro e ele não anda. Uma casa sozinha, isolada, é como um carro sem condição de uso, né? Você pode achar lindo, gostar, mas ele não tem condição de ser usado. Então, eu acho que a questão que o doutor Henrique levantou, a doutora Vanete, enfim, eu acho que a ideia é pensar a cidade. Se nós não pensarmos a cidade, não adianta pensar uma coisa isolada. Fica sempre assim, né? O maior deve estar no centro, porque no centro nós tivemos durante muitos anos, pela ausência de uma política urbana em todas as esferas, federais, municipais, estaduais, rurais, tivemos uma falta de política absolutamente consistente que gerou o abandono do centro. Então, esse abandono, criando outros centros, como se fosse possível deixar o centro de uma cidade. Hoje, historicamente, estamos vendo que isso é impossível, né? Todas as cidades do mundo se voltam para o centro outra vez, porque a infraestrutura está ali. Não é porque querem voltar, é porque a infraestrutura está ali. São décadas, muitas vezes séculos em algumas cidades, que se investe naquela região. Ninguém vai abandonar aquilo, né? Hoje percebe-se que tem de voltar. A questão é como voltar, né? Como fazer essa volta ser harmoniosa para não criar os desastres que a gente tem visto. Eu acho que essa é a questão central. Felipe. Foi interessante porque já surgiu aqui um dos pontos que a gente tem dado mais atenção no Observatório de Remoções, que é um dos componentes do déficit habitacional, é o ônus excessivo com o aluguel, que significa que a família paga mais do que 1/3 da renda dela em aluguel. E no último índice, o de 2015, da Fundação João Pinheiro, aqui na região metropolitana de São Paulo, 58% das famílias identificadas no déficit gastavam demais com o aluguel. E é interessante porque isso é uma questão que não vai ser resolvida necessariamente com a construção de novas unidades, né? Tem outras estratégias possíveis. E para dar um exemplo só de como que isso acontece na cidade de São Paulo, no fim do ano passado, em novembro, o Observatório de Remoções, junto com outras entidades, aliás, o Polis, inclusive, faz parte, que estão articuladas no Fórum Aberto Mundaréu da Luz, fez um levantamento socioeconômico com 33 moradores de pensões na área de Campos Elíseos. E a gente identificou casos, por exemplo, de gente que pagava R$ 70 o metro quadrado de aluguel. Para você ter ideia, na mesma época, em Pinheiros, que é um bairro valorizado da região, um aluguel estava em torno de R$ 56 o metro quadrado. E isso eles pagavam um aluguel em Campos Elíseos por um cômodo sem janela, onde viviam 7 pessoas. Então, essa situação que agora está muito claro que é uma crise habitacional depois da queda desse prédio, ela traz várias questões e acho que a gente precisa assumir um debate criativo e diverso também para pensar nas possibilidades de solução. E vocês sentem que há indicações de que vai haver esse tipo de debate? A prefeitura que agora disse que ia começar a inspecionar essas ocupações em São Paulo? Claro. Eu não resisto a dizer. É interessante, parece que a gente espera a tragédia para depois pensar o que fazer, não é? Parece que é um hábito. Ou então a gente pensa durante o período e depois pensa que a cidade não existe mais, essas questões foram amortecidas e resolvidas. Eu acho que o doutor Henrique falou, acho que é uma verdade absoluta. Não existe uma única solução, nem um único caminho. Eu acho que nós temos de buscar criativamente, com todos os agentes e pessoas que pensam a cidade, multidisciplinarmente, as soluções. As cidades têm de ser, por exemplo, como arquiteto urbanista, eu sempre digo, a cidade tem de ser desenhada no sentido que o professor geógrafo Milton Santos falava, era feita de topografia, de ventos, de espaços. Precisa saber como desenhar isso, que não é o desenho solitário de alguém numa prancheta, mas esse desenho costurado sobre todos os aspectos. E numa sociedade como nós constituímos,
as cidades sempre foram quase que só lugar ou de passagem das coisas ou de construção para que todo mundo enriqueça rapidamente. É claro que a cidade tem de produzir riqueza, ninguém é contra isso, seria um absurdo. Nós nos reunimos numa cidade historicamente, antropologicamente, para produzir as coisas. Mas produzir em favor de todos, não em favor só de alguns, expulsando o resto. Essa é a dimensão que eu acho que nós começamos com desastres como esse a pensar melhor o que vamos fazer com isso daqui, esse artefato humano de 10 milhões de pessoas, inclusive porque é uma experiência muito recente em termos de humanidade. Até metade do século passado, não se sabia o que era uma cidade de 10 milhões de habitantes. Não se sabia, não tinha. Então essa experiência nova acho que está nos ajudando a pensar tudo, né? Você conclui, Felipe? Sim, só para acrescentar que, falando em diálogo, a gente tem um acúmulo muito longo na cidade de São Paulo que foi construído muito por movimentos de moradia, de propostas de políticas para a área central e para a cidade inteira. Então eu acho que nesse momento, depois dessa tragédia do prédio que caiu, ao invés de uma tentativa de exclusão de alguns desses grupos do debate público, o que a gente tem que fazer é aproveitar agora e abrir os canais de diálogo com o poder público e a sociedade civil para chegar em soluções possíveis, porque essas soluções já estão sendo pensadas há muito tempo. Claro. Se me permite, nós temos, inclusive aqui na casa, na Câmara, um projeto que trata da cidade, pensar a cidade como um todo, com algumas alternativas pensadas também pelo movimento social, como a alocação social, que é o Plano Municipal de Habitação, que a gente está aguardando ser discutido aqui na Câmara. Já foi encaminhado, salvo engano, no final de 2016, e com algumas ideias bastante interessantes, inclusive para inserir esses imóveis ociosos ou subutilizados nesse contexto, nessa discussão, para tentar equalizar um pouco, né, esse déficit habitacional. Talvez uma das formas de ressuscitar a discussão seja ressuscitar o debate do Programa Municipal de Habitação, que está aqui na casa. O que a gente pode esperar dessa, digamos, não sei se a palavra certa é inspeção, mas essa visita que a Prefeitura aí pretende fazer nessas, pelo menos 70 ocupações que a gente tem na cidade, de prédios ocupados? Acho que pode resultar disso aí? Acho que a palavra ideal é visita para a melhoria das condições de segurança dessas ocupações. Tem muitas que já adotam algumas medidas exigidas pelo bombeiro. Por exemplo, rotas de fuga, tem brigadas de incêndio, tem extintores de incêndio, as ocupações investem nisso. Então agora eu acho que é um momento dos bombeiros conhecerem esses lugares e tentar melhorar as condições desses lugares, ao invés de vir com uma proposta que é alarmista de risco, que esse risco teórico que as famílias estariam correndo, iminente. Quando, na verdade, eu acho que a situação é muito mais de aumentar acho que a solidariedade do Estado e do poder público com essas famílias que estão vivendo nessa situação por uma questão de emergência, por uma falta de moradia emergencial. Nós estamos acompanhando com muita cautela esse anúncio de medidas por parte do município e demais órgãos, porque isso pode gerar, inclusive, um movimento de violação de direitos sem ordens judiciais para a desocupação ou para a reintegração de posse desses imóveis. Nós sabemos que aqui no estado de São Paulo existe um histórico já, né, em que a Procuradoria vem construindo uma compreensão jurídica de que a desocupação desses imóveis públicos, no caso do estado de São Paulo, não necessitaria de ordem judicial, o que é um grande perigo, porque a ordem judicial ela assegura também a proteção de direitos das famílias. Por mais que muitos casos de conflitos fundiários e remoções forçadas, né, tenham decorrido de ordens judiciais, isso também seja um problema, o judiciário também precisa refletir como ele decide, como ele operacionaliza as decisões, mas pior ainda é quando isso acontece sem nenhum tipo de procedimento estabelecido judicialmente, com participação da Defensoria, do Ministério Público, dos órgãos de controle. Então nós temos observado com muita cautela essas medidas de vistoria, porque elas podem esconder medidas de remoções forçadas sem nenhum tipo de acompanhamento dos órgãos que são competentes para isso. Agora, como que vocês veem também esse jogo de empurra entre governo federal, governo municipal, de quem é a responsabilidade pelo prédio? Eu acho que é uma vergonha. É só isso que eu tenho para dizer. Eu acho que é uma forma
das pessoas fugirem sempre das questões levantadas aqui, algumas já de uma maneira consistente, digna. Não é? O Felipe falou da solidariedade. A dimensão humana numa cidade é a base de tudo. A hora que se perde isso, que fica um empurra de quem é a culpa, não era minha, era daquele. Não importa. Importa que falta uma política objetiva, pública, sobre a questão do enfrentamento da cidade, nas questões habitacionais, de infraestrutura, de tudo aquilo que se relaciona a uma cidade. Nós não temos. Ou temos ela muito... E não é que não tem, como já foi dito também, ideias, projetos. Isso existe assim. Não precisa inventar a roda cada vez que senta para enfrentar um problema. Nós temos de enfrentá-lo com aquilo que já aprendemos, com que a história das civilizações, das cidades, aquelas que deram certo, e não precisa em exemplos multimilionários das cidades europeias. Nós temos na América Latina exemplos, e no Brasil mesmo em alguns casos, exemplos maravilhosos que eram só ser repetidos e apropriados à condição do lugar e dariam muito certo. Portanto, esse empurra, eu acho que as pessoas deviam ter mais nesse momento do país, dessa situação tão sem brilho que nós estamos vivendo, para não falar outras palavras, é o momento da gente se unir e parar com essa história dele, é meu. Uma grande oportunidade das esferas de governo se unirem e atenderem efetivamente essas famílias e, no caso das intervenções, observarem, né, essas pessoas, porque no dia a dia o que a gente vê é que essas pessoas são invisíveis, elas não têm a efetiva atenção do poder público. Eu espero que o município explique, primeiro informe quais são os imóveis que vão ser vistoriados, por que esses imóveis, já que é sabido por todos que até as repartições públicas não observam todas as regras dos bombeiros da Defesa Civil. São centenas de milhares de imóveis no centro, não só das ocupações, que não respeitam as regras. Como esses imóveis foram escolhidos, quais critérios e por que esses e não os demais. E eu quero crer, compartilho da preocupação do Henrique, mas eu quero crer que essa iniciativa nessas ocupações era para começar a amparar as famílias e começar a dar efetividade à Lei Nacional de Assistência Técnica, determina que essas famílias têm direito não só a uma assistência jurídica, mas também um atendimento habitacional, mas também uma assessoria técnica. A gente não precisa, o governo, o poder público não precisa só construir imóveis, ele pode dar uma assessoria técnica de modo a dar um pouco de dignidade na moradia dessas ocupações. Outra questão que tem se falado muito em relação à resistência das pessoas que estão lá de irem para um outro lugar, para um albergue, enfim. Tem até a questão do aluguel social que teria sido oferecido pelo governo, né? E mesmo assim elas continuam ali na praça. Acho que até é bom a gente explicar um pouquinho o que é o aluguel social, né? Na verdade, a gente teve a Defensoria Pública teve uma reunião com a Secretaria de Estado ontem de manhã e até ontem à tarde não tinha sido dado nenhum atendimento habitacional, seja provisório, seja definitivo, inclusive via auxílio aluguel. Sim. Então, essas famílias, elas não tiveram, apesar das entrevistas, do aparente comprometimento dos governos, das 3 esferas do governo, até ontem, nenhuma família recebeu nenhum tipo de atendimento, nem auxílio aluguel, nem qualquer outra via. Algumas, inclusive, não conseguiram, a gente está encaminhando para a confecção de novos documentos, já que elas perderam tudo. E no que tange ao atendimento emergencial, elas foram encaminhadas para um viaduto, que já é um equipamento público conhecido como de atendimento da população em situação de rua. São famílias que não se enxergam como pessoas em situação de rua e que demandam uma atenção melhor e mais específica do poder público. Isso é preciso ficar claro. O poder público ainda não deu uma negativa final do atendimento habitacional, mas fato é que passados mais de 7 dias, mais de uma semana, nenhum atendimento efetivo foi dado a essas famílias. Enquanto a Luísa falava, a gente acompanhava, continua acompanhando aqui algumas imagens aí, os destroços do prédio, lembrando que hoje foi identificado também, não foi identificada, mas se acharam aí os restos mortais, o corpo de uma criança, né? Tudo indica que seja de uma criança.
Eu reforço aqui também o nosso telefone, o 3396-4944, para você que queira participar, dando a sua opinião ou fazendo a sua pergunta para os nossos convidados aqui. Pode ser feita também pela nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Vocês gostariam de complementar essa questão do aluguel social, dessa resistência das pessoas? Eu acho que além do que a Luísa já colocou, tem um problema que as famílias se recusam a algumas soluções que historicamente já são conhecidas aqui na cidade de São Paulo como soluções que são paliativas e que acabam se tornando soluções permanentes. Por exemplo, a situação dos abrigos é uma situação caótica, que coloca essas famílias numa situação muito indigna e muito degradante. Né? O que deveria ser transitório vai se transformando em situação permanente, os abrigos não têm condições adequadas, muitas vezes essas famílias vão para equipamentos que não são abrigos de fato, são adaptados para isso, escolas, os CELs, por exemplo, não há privacidade, não há uma infraestrutura básica para receber as famílias. E quando elas são destinadas para lá, parece que o problema se dissolveu. Né? E a sociedade acaba entendendo que aquilo foi resolvido e elas permanecem ali anos naquela situação transitória. Então, eu acho que, no caso das famílias do Paysandu, é também um ato de resistência. Além de não terem sido efetivamente atendidos, mas há também ali um ato de resistência de não querer necessariamente ir para os abrigos. E o aluguel social, há uma questão muito grave, não só na cidade de São Paulo, os programas de aluguéis sociais, em geral, eles são mal estruturados, porque eles dependem de um atendimento privado. O município, né, o poder público, dá o apoio em termos de dinheiro, que é um valor que eu acho que é R$400 aqui na cidade de São Paulo, que para o mercado privado, essa família tem que buscar um imóvel particular para alugar e o governo auxilia com esse valor de R$400. Com R$400 você não consegue alugar nada na cidade de São Paulo. Você vai para a periferia da periferia, num outro assentamento precário, vivendo em situação pior do que elas já estavam. Então também elas resistem em função disso, né? Porque a política pública não deveria piorar a situação das famílias, né? Não deveria tornar mais precária e mais vulnerável a situação das famílias. Infelizmente, essas políticas de atendimento emergencial, que vão se tornando políticas permanentes, elas acabam precarizando ainda mais as famílias. E lembrando, como o Felipe colocou, boa parte desse déficit habitacional, e é a realidade também das ocupações do centro, as famílias já estão lá porque não conseguem arcar com o valor do aluguel. São famílias que trabalham, que têm renda, seja no mercado formal ou informal, mas têm alguma renda, e elas já não conseguem arcar com o valor do aluguel. Então não é um auxílio de R$400 que vai permitir isso. E algumas foram até vítimas de outras reintegrações, de outras remoções compulsórias. Esse é um exemplo interessante. Porque no caso dessas alternativas, desses paliativos, alternativas transitórias, que seriam transitórias como aluguel social e que se tornam quase que definitivas, mas que mantêm a pessoa numa situação de precariedade, tem gente, por exemplo, que sofreu um incêndio, ou destruiu o barraco no incêndio do Moinho, na favela do Moinho, na área central de São Paulo, em 2011. Depois de um tempo, estava morando numa ocupação na região da Cracolândia, em Campos Elíseos, e aí agora foi removido pelo governo do estado de lá há poucas semanas e foi morar nesse prédio que caiu. Então é uma pessoa que recebe o auxílio aluguel e, no entanto, já foi removida várias vezes. A gente consegue contar pelo menos 2 com tragédias terríveis, que são incêndios. Então, está claro que essa política ela cumpre uma função emergencial, mas que não pode ser uma solução vista como uma solução definitiva. Precisa de outras alternativas. Né? Ouvindo tudo isso, eu fico pensando, né? É incrível, eu gostaria que todos pensassem. Nós estamos falando da cidade mais rica da América Latina. Sim. É importante, eu acho, deixar isso muito claro. Que não estamos falando de uma cidade onde não existe uma universidade, como a Universidade de Excelência, que é a Universidade de São Paulo, onde não existe leis, onde não existem institutos e, enfim, todos que pensam sobre a cidade. E é incrível que ao longo desses, desde a República, 100 e poucos anos, nós não conseguimos caminhar numa direção mais tranquila. Eu volto ao início da minha conversa, que eu já falei isso algumas vezes, desde que esse edifício, essa tragédia aconteceu. Parece que a gente está sempre esperando a próxima tragédia para ver o que vai fazer de uma maneira... Quer dizer, nós sabemos já os problemas, nós identificamos as questões. Nós quem? Os estudos feitos ao longo de décadas nas universidades, em todos os lugares. A minha pergunta é por que os políticos, deixando claramente,
né? Se esquece em partidos, nós estamos falando da questão política, sobre o sentido mais sublime dessa palavra. Por que não se voltam e pegam esses estudos e acompanham isso, não precisa inventar a roda todo dia, e vamos ver o que nós podemos fazer daqui para frente com isso que já temos. Eu fico, por vezes, assim, um pouco parecendo que a gente conversa. Eu acho que eu sou o mais velho aqui na mesa, posso dizer isso. Nas últimas 3 décadas, no mínimo, junto ao Instituto de Arquitetos, ao sindicato, às fundações, às associações, a gente só fala disso. Existem milhares de estudos, prêmios internacionais feitos por arquitetos brasileiros sobre as questões da cidade, e não se aplica. A minha pergunta é sempre a mesma. Desculpa, eu gosto, por vezes, de pensar. Até quando nós vamos continuar comprando passagens caríssimas para ir ver a cidade bonita que o outro fez? Será que não temos competência para fazer nosso? Ou será que isso aqui é só esperar tragédia em cima de tragédia? Eu acho que a gente tem de ver a coisa um olhar um pouco mais amplo. O que nós temos feito com os nossos rios, com as nossas montanhas, o tipo de ocupação que nós temos feito na cidade, é totalmente equivocado. Você pega um dos principais rios da cidade, para só citar um exemplo. Os 2 principais, talvez, o Tietê e o Tamanduateí. A gente impermeabilizou ao lado e deixa vazar. E acha que vai afundar. A professora Aziza Abissaber já falou isso há muito tempo, que não dá para abaixar mais do que já baixou. A geomorfologia do rio Tietê não vai abaixar mais que aquilo. Não é o Sena. Então ficam lá cavando, achando que vai abaixar. Não vai. E depois o outro, que era o Tamanduateí, entradas e bandeiras onde se construiu a cidade, nós tampamos. Quer dizer, são erros. E a gente parece que não quer sair. Olha, a gente recebeu aqui até um comentário da vereadora Soninha Francini, que diz o seguinte, que não existe uma solução que se aplique a todo mundo. Uma outra questão, dessas 70 ocupações, pelo menos, que a gente tem aí na cidade, por que essas construções elas não são identificadas como imóveis de função social? Existe um número, inclusive, muito maior de ocupações. Esses dados que a Prefeitura divulgou é um levantamento do centro e ainda assim não é muito preciso, né? De quantas ocupações nós temos no centro, porque há ocupações em imóveis públicos, há ocupações em imóveis privados. E a questão do cumprimento da função social é um dilema do Brasil como um todo, né? Esse princípio da função social da propriedade, ele não é nada novo na nossa ordem jurídica, ele já consta desde a Constituição de 34, né? Mais de 80 anos nós já temos esse princípio na nossa ordem jurídica. Agora, claro, a Constituição de 88 deu mais concretude a ele, inclusive com instrumentos urbanísticos para que nós pudéssemos dar consequência a esse princípio da função social. Estamos falando de uma história recente de 30 anos, da Constituição atual, que já trouxe instrumentos, o IPTU progressivo no tempo, o parcelamento compulsório. Mais recentemente, o Código Civil de 2002 trouxe um novo instituto, que é o Instituto da Arrecadação por Abandono, né, desses imóveis vazios que têm dívida de IPTU com a cidade. Então, nós não estamos falando de apenas uma situação que é um princípio abstrato, nós estamos falando de instrumentos que o poder público municipal tem a obrigação de utilizar, de planejar a cidade a partir deles também. E no caso aqui de São Paulo, desde outubro de 2014, foram iniciadas notificações na cidade que descumpriam a função social, ou porque eram imóveis não construídos, ou porque eram construídos, mas não tinham nenhum uso, estavam vazios. Infelizmente, essas notificações foram paralisadas no ano passado, em 2017. Isso é um grande problema porque esses instrumentos, eles não são instrumentos que resolvem o problema dos vazios urbanos do dia para a noite. São instrumentos que exigem um acompanhamento ao longo de anos. Quando se paralisa as notificações, se paralisa também um processo que deveria ser contínuo de acompanhamento, inclusive de aplicação do IPTU progressivo no tempo, né? Então, o caso de São Paulo, que se anunciava como um dos casos mais importantes do país em relação a essa temática da função social, infelizmente se arrefeceu e nós não estamos vendo consequência desse instrumento. Hoje, esse instrumento, se aplicado corretamente desde 2014, sem a interrupção que aconteceu, ele já poderia estar gerando frutos muito importantes para a região central. Foram notificados 1.385 imóveis ao longo desse tempo, mais da metade estão na região central de São Paulo.
Então, é onde a gente está discutindo o problema habitacional em função dessa tragédia, boa parte do problema estaria resolvido. O Felipe citou, por exemplo, o estudo que foi feito pelo Fórum Mundaréu da Luz, no Campos Elíseos. Nós identificamos lá no estudo 22 imóveis que haviam sido notificados pela Prefeitura por não cumprirem a função social. Só esses 22 imóveis poderiam gerar 3.000 novas unidades habitacionais. Isso atenderia a demanda da região e mais ainda, né? Então, com soluções que, obviamente, não são soluções simples, são soluções de políticas públicas que exigem acompanhamento, exigem muito cuidado, mas com os processos de interrupção que a gente encontra, aqui em São Paulo é um caso, né, que a gente está narrando, esses instrumentos não conseguem ir para frente. Agora, qual que é o quanto é importante a gente, não quero dizer uma caça às bruxas, mas fiscalizar, apurar e culpar as pessoas, né? Acho que acredito que muitas aí envolvem muitas questões. A gente teve até o caso que a gente não discutiu aqui dessa cobrança que era feita das pessoas ali, não era revertida em melhoria nenhuma, né, nesses imóveis. A importância que tem tudo isso, a gente já está, falei para vocês que ia ser rápido, a gente já está se encaminhando para o final do programa. Eu já deixo essa pergunta no ar e aproveito aqui já para pedir para vocês fazerem uma consideração final, né? Cada um começar agora a inverter o lado aqui, começar pelo Felipe. Já para fechar? Já para a gente fazer um fechamento aí. Eu acho que, por um lado, esse incêndio ele trouxe muito forte o debate sobre a crise habitacional e eu acho que a gente precisa discutir isso mesmo agora. Ficou muito claro. E como a gente está num momento de eleição daqui a pouco também, eu acho que isso é um dos temas que precisam aparecer no debate público com cada vez mais força. Você está atento às propostas aí, né? Sim, e eu acho que uma coisa que tem que ficar, que também tem que começar a ser debatida é que de 2017 para 2018, por exemplo, o orçamento municipal da Secretaria Municipal de Habitação diminuiu, enquanto o orçamento da cidade inteira aumentou. Então, assim, agora, diante dessa crise habitacional, fica muito estranho, né, essa organização do orçamento. E eu acho que agora, então, com as eleições e a perspectiva de mudança de governo, a gente pode discutir de fato para onde os recursos públicos devem ir, para que tipo de programas e como, então, melhorar a sociedade a partir do potencial que o poder público tem de intervir, né? Tá certo. Queria agradecer, então, mais uma vez a participação do Felipe Vilela, que é pesquisador do Observatório de Remoções do Labicidade. Passar a palavra agora para o Círio. Bem, eu acho que como pensamento assim final, digamos, uma reflexão, eu imagino que nós devíamos retomar um pouco o conceito de que a cidade foi feita para o encontro de todos. A cidade foi feita para todos. Nós não viemos para a cidade para desastres, para tragédias. Nós viemos na cidade para se conviver. Uma cidade que fosse harmônica e boa para todos é o que nós queremos. Que esses fatos revelam só que nós não estamos indo nessa direção. Infelizmente, nós caminhamos em direções que são egoístas. A cidade é uma cidade egoísta. É uma cidade onde as pessoas não têm afeto por ela. E perdida essa dimensão humana, perdeu-se a função principal de uma cidade, que é o encontro das pessoas, o convívio, a troca. A cidade só se constituiu como elemento extremamente especulativo. Não há aqui nenhum discurso, digamos, radical de que não deve se construir na cidade. Não, deve se construir, deve se produzir riquezas. A questão só é que ela não pode ser apenas para alguns, e sim para todos. Então, a questão de IPTU, essas coisas todas que foram levantadas aqui, revelam que ela fica sempre marginalizada ou embutida em questões muito individuais, em benefícios muito particulares. Só rapidamente, quando você fala da função social de uma propriedade, na verdade é que nós não entendemos a função social da cidade como um todo, não é da propriedade privada, é o todo. A rua, a calçada que não serve para andar, para uma mãe andar com um carrinho, a rua que não dá para se caminhar, a falta de segurança motivada muitas vezes por uma falta de infraestrutura urbana. Então, quer dizer,
a função social da cidade foi perdida, não é da habitação só. Tá certo. Ciro, muito obrigado. Ciro Pironde, que é diretor da Escola da Cidade, muito obrigado também pela participação. Luísa, por gentileza. Felipe, só para finalizar, a partir desse desastre que foi o incêndio, eu acredito que a primeira coisa agora é que essas famílias têm uma resposta. Todos estão vendo o caos, está explanado o déficit habitacional, o grande volume de pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade, mas eu acredito que no primeiro momento essas famílias têm que ser atendidas. É para ontem. Urgente. E é urgente, isso não é uma opção. E num segundo momento eu acredito que o poder público não pode mais se omitir em pensar a cidade, em discutir com a população quais os caminhos possíveis para, ao menos, melhorar essa situação. E a população também não se omitir e cobrar tudo isso, participar, né? A população participar, porque é claro que cada um num grau, mas todos sofremos de alguma forma esse esquecimento, um olhar, assim, essa falta de atenção para a cidade. Tá certo. Queria agradecer então também a participação da Luísa Lins Veloso, defensora pública do Estado. Passo a palavra agora para o Henrique. Eu acho que essa tragédia coloca para nós um problema que é mais profundo, é um problema estrutural da sociedade brasileira, né? E as respostas que eu tenho visto de culpabilização e criminalização estão olhando uma superfície muito distorcida. Eu acho que além, muito mais importante do que pensar quem são os culpados, quem assinou o laudo que não deveria ser, quem é a liderança do movimento e quem não é pensar numa chave de responsabilidades, né? Por mais que o imóvel fosse um imóvel público da União, a política urbana é responsabilidade do município. O Estado também tem sua cota de responsabilidade, o mercado privado também tem sua cota de responsabilidade, a legislação também tem sua cota de responsabilidade. Então, acho que nós temos que pensar qual é o problema estrutural que vem produzindo uma cidade sempre excludente, sempre desigual. Nós não estamos falando de famílias que não têm rosto, elas têm um perfil, né? Então, a política urbana ela tem perpetuado uma cidade muito injusta e muito desigual. Acho que nós temos que pensar quem são os responsáveis por isso. Claro que somos todos nós. Essa resposta muito genérica também, a gente não pode se perder nela, porque senão a gente não encontra soluções, né? Claro. Mas a gente tem que entender que o poder público como um todo, mais importante do que ficar jogando a culpa um para o outro, é assumir uma responsabilidade e ter medidas coordenadas que sejam medidas estruturais de curto, médio e longo prazo. E, no caso das famílias, eu concordo plenamente com a Luísa, elas precisam ter uma resposta urgente, imediata. Não só, principalmente as famílias que foram atingidas, né, por esse incêndio, mas nós temos aí uma quantidade muito grande de famílias em situação bastante precária na cidade de São Paulo e que precisam de uma resposta imediata. Então, eu volto à minha fala inicial. Eu acho que a articulação de medidas de curto, médio e longo prazo, pluralidade de situações, né, de alternativas para a política habitacional, entendendo que a política habitacional tem que estar no contexto de política urbana mais ampla. Tá certo. Queria agradecer então o Henrique Frota, que é advogado e coordenador executivo do Instituto Polis. Muito obrigado também pela participação. Obrigado também a você que nos acompanhou em mais um programa Clipping Eletrônico que está terminando. Obrigado pela audiência. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.